mecanismos de pré-insolvência. Tá? Mas além disso, e aí sim os outros países também estão fazendo, porque não tinham, há a necessidade de uma flexibilização específica, especial, diferente para o enfrentamento dessa pandemia. Então é preciso facilitar o acesso à recuperação judicial, a recuperação especial para ME e EPP, a recuperação extrajudicial. O nosso projeto traz esse tipo de flexibilização, né? Deixa eu até pegar aqui os artigos para vocês. São aqui os artigos 8º e em diante, né? 8º em diante começam a tratar das regras específicas para processos iniciados ou aditados durante o período de pandemia, dá maior abrangência à recuperação extrajudicial, com um incentivo maior à recuperação extrajudicial, redução do quórum de aprovação do plano de recuperação extra para 50%, possibilidade de iniciar processo sem ter quórum completo de aprovação, com apenas 1/3, um stay period automático, e outras flexibilizações, como a inexigibilidade de obrigação dos planos aprovados para evitar as quebras em razão do Covid, a impossibilidade de convolução em falência nesse período, o direito de apresentação de novo plano, inclusive a sujeição de créditos posteriores nesse novo plano, que é uma medida que está sendo muito discutida, flexibilização de requisitos para ajuizar a recuperação judicial, o artigo 13 trata disso, né? As empresas elas poderão requerer com menos de 2 anos de atividade, elas poderão pedir nova RJ com menos de 5 anos do encerramento da anterior. São medidas que visam facilitar o acesso, né, a essas medidas, a impossibilidade de convolução, a suspensão de execução contra garantidores, em razão da pandemia, liberação parcial de garantias e de recebíveis, as melhoras das condições da recuperação para ME e EPP, né? O procedimento ele é pouco utilizado ultimamente, porque as vantagens são muito pequenas, né? Então nós melhoramos os incentivos para esse tipo de RJ, aumentando o prazo de carência, aumentando o prazo de pagamento, vedando a convolução em falência pela apresentação de objeções da maioria dos credores e por aí vai. Então nós flexibilizamos bastante, né, as regras de acesso à recuperação judicial, extrajudicial e recuperação especial. Outros países do mundo também fizeram isso, né, porque esse é o tema da nossa aula, né? Veja, a pergunta que nós fizemos foi a seguinte: o país adotou medidas que excepcionam e flexibilizam os procedimentos de insolvência? Então, já vimos que 3 em cada 4 adotaram normas específicas, já vimos que a maioria adotou medidas de suspensão de pagamentos ou execução, e agora a pergunta é: eles adotaram medidas que excepcionam ou flexibilizam procedimentos de insolvência? E a resposta foi que 13 dos países estudados adotaram medidas de flexibilização de acesso à recuperação judicial, aos procedimentos de insolvência. Portanto, 13 em 21, ou seja, a maioria, mais de 60% dos países, adotaram medidas nesse sentido. O que nos dá a segurança de que estamos também nisso no caminho certo, né? A grande maioria dos países adotou procedimentos nesse sentido, ok? O que também nos dá a segurança de dizer que tanto aquelas medidas de suspensão de execução quanto medidas de flexibilização de insolvência, além de necessárias, não causam estranheza ao mercado. Não são medidas que colocam o país numa situação de desconfiança. Por quê? Porque foram medidas tomadas pelos países líderes na atuação empresarial, economias de ponta. Nós estamos falando da maior economia da Europa, da Alemanha, nós estamos falando de Reino Unido, de França, de Portugal, de Itália, de Espanha. Nós estamos falando do maior hub, ou de um dos maiores hubs financeiros do mundo, que é Singapura. Singapura adotou moratória, uma medida muito mais radical, vamos dizer assim, do que a mera suspensão de
execuções, né? Estamos falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomaram essas medidas, tanto de suspensão de execuções em alguns aspectos, como de flexibilização de acesso aos mecanismos de solvência, ambos. Então são medidas que não estranham o mercado, são medidas que são entendidas como necessárias para o enfrentamento de uma situação de pandemia. É importante a gente sempre ter em mente, quando discute esses temas, né, sempre ter em mente que nós não podemos partir de uma premissa de normalidade, né? Partir da premissa de normalidade de funcionamento da economia. A economia não está funcionando normalmente porque há normas ou há determinações de ordem pública de fechamento, né, de distanciamento social, ou seja, a maior intervenção estatal que poderia acontecer no funcionamento da economia já aconteceu em razão do combate à pandemia. O que nós temos que fazer agora é criar mecanismos para neutralizar os efeitos negativos disso, para evitar que as empresas desapareçam e que haja uma judicialização excessiva. Em 2 níveis, evitar que empresas boas desapareçam e evitar que aquelas empresas que já necessitavam de um auxílio judicial no sistema de insolvência, evitar que elas desapareçam também. Temos que dar a elas agora com mais razão esse acesso, temos que evitar o máximo possível a convolução em falência de recuperações que já estavam em andamento. Então essa é a lógica do PL 1397 e parece ser também a lógica adotada pela maioria dos países do mundo, analisados aqui em todos os continentes, nos 5 continentes. Ok? Bom, essas eram então as observações que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Nós ainda temos alguns minutinhos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma pergunta que tenha sido feita durante a aula. O Bueno Eliandro, o grande problema é o delay entre a concepção e a vigência da norma vigente, a sua instrumentalização prática. Muitas vezes o tempo demandado leva as empresas ao fechamento, a máquina gira muito lentamente. Bueno, é exatamente isso. Essa legislação ela é emergencial e eu digo a você, eu penso que nós já estamos atrasados. Já estamos atrasados porque quando você analisa esses 21 países estudados, todos eles atuaram no final de março. O final de março foi o momento em que eles editaram essas leis especiais. É certo que nós estamos um pouco atrás nessa curva, porque essa pandemia e as medidas de distanciamento começaram lá antes de começar aqui, mas ainda que considerado este atraso na curva, nós estamos muito atrasados, porque nós já estamos em maio, né, e essa questão ainda está em discussão. Por que demora tanto? Porque o legislador ele se sente inseguro quando se depara com opiniões divergentes no meio jurídico sobre o cabimento ou não de medidas como essa. Daí o meu esforço de, nessas aulas especiais, trazer para vocês o conhecimento do que está sendo feito no mundo, para que as pessoas se sintam mais seguras e entendam que esse é um caminho a ser seguido. Não é uma jabuticaba, não é uma criação brasileira, nem corre-se o risco de fazer com que o Brasil se torne um pária na economia mundial. Isso é o que vem sendo feito mundo afora. O Alexandre Mendes ele pergunta, 60 dias não seria um prazo pequeno? Né? E o Felipe, como se chegou a esse prazo de 60 dias? Bom, vamos lá. Nós temos que entender essas medidas de prevenção à insolvência de maneira sistêmica. Nós temos um sistema criado, um microsistema criado pelo PL 1397, que se inicia com 60 dias de suspensão legal, automática, e que se complementa com mais 60 dias de stay da negociação preventiva àqueles agentes econômicos que requeiram e comprovem um impacto importante, diminuição de 30% do seu faturamento. Então nós temos um prazo, na verdade, de 120 dias, que é um prazo acessível a todos os agentes econômicos, e não só empresas, né? E, na sequência, nós temos uma facilitação de acesso aos mecanismos de insolvência empresarial, aí sim, só para empresas, que dão acesso ao stay que já existe na nossa legislação de insolvência, né? Que é de 180 dias e que a jurisprudência tende a prorrogá-lo caso o atraso na negociação do plano não se deva
a atitude procrastinatória da devedora. Portanto, não se trata de 60 dias e sim de um prazo que pode ser muito maior do que 60 dias. Então, seria pouco? Na nossa avaliação, é um prazo razoável. Nós levamos ainda em consideração a provável duração dessas medidas de restrição, de distanciamento social, com base no que nós estamos vendo na Europa, né? Muitos países começam a relaxar essas medidas. Essas medidas elas têm durado aproximadamente 3 meses, né? Essas medidas de distanciamento em razão da pandemia, né? Então achamos que esses 60 dias agregado a mais 60 dias dariam 120 dias e seria algo razoável para que essas empresas conseguissem se reestruturar e não desaparecessem durante a pandemia. Mas, enfim, esse prazo está em aberto, nós podemos discutir esse prazo e o parlamento poderá discutir esse prazo, entendendo que seja maior ou menor. Muito bem, o cumprimento do plano está atrelado à ameaça da convolução em falência. Retirar isso não seria o risco de não cumprimento do plano aprovado pela AGC? Renata Sanches fez essa pergunta. Renata, eu acho que o descumprimento do plano ele está atrelado à falta de caixa das empresas em recuperação. Se as empresas saudáveis, né, vão ter problema de cumprir as suas obrigações pelo descompasso entre o relógio econômico e financeiro, imagine as empresas em recuperação judicial. Então, o fato dela descumprir uma obrigação assumida no plano, em razão da pandemia ou em razão das dificuldades adicionais trazidas por essa calamidade pública, não implica em dizer que ela mereça ir para a falência. Da mesma forma que não implica em dizer que aquela empresa saudável que deixou de cumprir também deva falir. Então, na verdade, é evidente que o cumprimento do plano está atrelado a essa ameaça de quebrar, é um incentivo para que ela não descumpra. Mas num momento de pandemia, a gente entende, e diversos países do mundo também entendem, que não se deve convolar em falência uma recuperação em razão de inadimplência ocorrida nesse período, e exclusivamente nesse período. É importante a gente saber que essas regras são regras excepcionais e temporárias, e que visam enfrentar uma questão de calamidade pública.